sabem, o nosso pastor está licenciado por questões médicas. Esteve aqui hoje de manhã, está bem, como foi bom vê-lo. Não sei, mas eu acredito que ele esteja nos assistindo. E, enfim, nós estamos orando pela sua plena recuperação. E quem vai nos trazer a palavra hoje é o pastor Mark. Eu convido para vir aqui. O pastor Mark foi tão rápido. Eu lembro do dia em que o pastor falou que eles iriam voltar aos Estados Unidos, passaram um tempo lá e depois retornariam, e eis aqui já o pastor Mark de volta. Como é bom tê-lo novamente em nosso meio. Nós vamos orar pelo Senhor. Ó Deus, obrigada mais uma vez por este momento de culto, o momento em que buscamos a Tua presença, em que louvamos ao Senhor. Como é bom, Deus, como é bom falar contigo, como é bom louvar o Teu nome. Nesta hora, eu te peço, Senhor, para que abençoes o pastor Mark, tão abençoado, uma pessoa tão especial para nós, que todas as vezes que fala profundamente ao nosso coração, porque o Senhor o abençoa, porque nós vemos, Senhor, que ele é dependente de Ti. Ó Deus, nesta hora, usa-o mais uma vez, de modo que o nosso coração seja terra fértil também e receba dessa palavra e frutifique. Em nome de Jesus, nós oramos por sua família, sua esposa, seus filhos. Nesta hora, nós também nos lembramos deles. Em nome de Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Salve a igreja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é um privilégio passar este fim de semana tão importante na vida da igreja. De fato, este fim de semana é muito mais importante do que o Natal. O Natal foi somente o início da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto este fim de semana é o símbolo que a missão foi cumprida, que o Senhor da vida ganhou a vida eterna para todos nós, e Ele oferece essa vida para todos que creem nele. Foi um privilégio, um prazer muito especial quando o nosso pastor João Purim me convidou, não para tomar o lugar dele no púlpito dele, porque de fato nosso pastor é insubstituível. Aquela combinação de humildade que ele tem com habilidade na exegese faz ele um pastor muito precioso, muito especial. Mas mesmo assim eu dou graças a Deus pelo privilégio de virar nossas cabeças, nossas mentes, nossos corações na direção de nosso Senhor Jesus Cristo e pensar um pouco mais sobre o que Jesus Cristo tem feito para nós. Quando nós pensamos na morte e na ressurreição de Cristo, nós, especialmente quando pensamos no livro de João, nós pensamos no fato que Jesus Cristo veio para ganhar para nós a vida eterna. Mas muitas vezes as pessoas não têm uma ideia completa e plena o que a Bíblia queria dizer quando fala que nós temos a vida eterna. Por exemplo, em 1 João, a Bíblia fala que quem não ama seu irmão é homicida. E nós sabemos que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Houve uma vez que você não amava alguém? Não tem que levantar sua mão, eu levanto para todos nós. E João está dizendo: quem não ama, odeia, e quem odeia já fez o quê? Homicídio no seu coração, e o homicida não tem a vida eterna permanecendo nele. Então nenhum de nós é salvo, hein? Não é isso que João estava querendo dizer. Quando nós olhamos no Evangelho de João, nós encontramos, e gente, isso vai ser um pouco difícil, nós encontramos duas formas da vida eterna. Uma daquelas formas nós encontramos em João 3, sobre a história de Nicodemos. E aquela ideia da vida eterna é depois da morte, nós vamos entrar no reino de Deus e viver para sempre com Ele. E João 3 trata a ideia da vida eterna dessa forma em João 3. Mas em João 4, nós encontramos uma outra forma da vida eterna, que não é nós vivendo para sempre com Deus,
mas quando o Deus eterno e a vida de Deus eterno está fluindo dentro de nós. E eu acho que não era por acaso que João colocou a história de Nicodemos e a história da samaritana lado a lado. Está fazendo comparações. Primeiro, um judeu e ela, samaritana. Ele, um homem, ela, mulher. Ele era um dos homens mais ricos de Jerusalém. Ela, uma pobrezinha. Como é que nós podemos saber que ela foi pobre? Nenhuma mulher rica teria buscado a água durante o calor do dia. Mas o fato é que Nicodemos, ele foi muito respeitado. Ele foi um dos governantes entre os judeus, um dos líderes dos judeus. Enquanto ela não chegou quando todas as outras mulheres vieram, no início do dia, no momento mais frio do dia, mas ela veio no calor do dia. E daqui um pouco vamos ver porquê. Então nós podemos ver essas comparações. Ele veio de noite. Jesus procurou ela no meio do dia. Nós podemos ver também que Jesus Cristo humilhava os dois. Primeiro, ele fez uma pergunta dos dois. E depois ele deu uma lição de humilhação. O que é que ele falou com Nicodemos? Tu és mestre de Israel e você não sabe dessas coisas? Coitado. E como é que ele humilhou a samaritana? Querida, chame seu marido. Eu não tenho marido. Falou bem. Você já teve 5. E aquele homem que está na sua vida hoje não é seu marido. Você respondeu a verdade. Também nós podemos ver que em ambos os capítulos ele fala em água. Em capítulo 3, a água é um eufemismo para a força generativa do homem. Mas em capítulo 4, a água é água de vida. Em capítulo 3 ele fala da vida eterna no sentido de entrar no reino de Deus através da morte e da ressurreição do Messias. Mas quando nós pensamos em capítulo 4, quando nós falamos que ele estava evangelizando a samaritana, você pode mostrar para mim qualquer momento que ele falou sobre sua morte em capítulo 4? Nenhuma vez. Que ele falou sobre sua ressurreição? Nenhuma vez. Que ele falou sobre o perdão dos pecados? Nenhuma vez. Como é que você pode evangelizar alguém sobre o Evangelho de Jesus Cristo sem falar sobre sua morte, sua ressurreição e o perdão dos pecados? Mas ele não mencionava nenhum desses aspectos quando ele falou sobre com a samaritana. Em vez de falar sobre sua morte e ressurreição, ele falou sobre a oferta de água viva, que pode jorrar como fonte na vida de alguém, trazendo a vida eterna, não lá no céu, mas hoje. O que é essa água viva? O que é essa água viva que Jesus Cristo prometeu para nós? Em João 7, está escrito que no maior e principal dia da festa, Jesus ficou no pátio do templo e ele levantou sua voz e ele falou: quem está com sede, venha para mim, e eu vou lhe dar a água viva que vai fluir do seu interior. Que é essa água viva? E João continuou. Essas coisas ele falou do Espírito Santo que ainda não foi dado aos crentes. O que é essa segunda forma
da vida eterna, sobre o qual o apóstolo João estava escrevendo. A primeira forma da vida eterna é para você viver na presença de Deus para toda a eternidade. A segunda forma da vida eterna é quando o Espírito Santo está vivendo dentro de você. E quando nós simplesmente pedimos, quando nós confiamos nele, não para chegar no céu, mas para o céu chegar em nós. Quando o Espírito Santo está fluindo em nós, quando a vida de Jesus Cristo está em nós, estamos experimentando a própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em comunhão com Deus. Então, o que João estava querendo dizer quando ele falou que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele, ele não estava negando a salvação de quem não ama seu irmão. O fato que ele chamou aquela pessoa, ou as pessoas, irmãos, mostra que ele estava tratando aquelas pessoas como irmãos, crentes. Mas ele estava dizendo que se nós encontrarmos um irmão que está em necessidade de roupa ou comida, não estamos falando de um apartamento no centro, tudo bem? Roupa ou comida, e nós temos condições para ajudá-lo, e nós fechamos nossos corações em vez de ajudá-lo, como é que o amor de Deus está permanecendo em nós? Como é que podemos dizer que o Espírito Santo está controlando nós? Como é que nós podemos dizer que a vida daquele que sacrificou sua vida para nós, aquela vida eterna, está controlando nossas vidas? Jesus Cristo não veio somente para lhe dar a vida eterna no céu. Ele veio para também transformar nossas vidas aqui na terra. E quando a água do Espírito Santo está fluindo em nós, nós estamos participando na vida de Deus e somos vivos. Mas essa ideia não era somente do apóstolo João. Se você tiver suas Bíblias, por favor, abrem suas Bíblias em Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 5, nós temos mais uma vez a promessa de vida em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começou em capítulo 5, versículo 12, que através de só um só homem o pecado entrou no mundo, e através do pecado a morte. E precisamos pensar. Deus tinha falado com Adão: no dia que você coma daquele árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo, você vai morrer. Pegadinha, não respondem. Adão morreu no dia que ele comeu? Muita gente vai dizer não, porque está pensando na morte física. Mas a ameaça de Deus não era morte física, era morte espiritual. Qual é a definição de morte? É separação. Na morte física, o que está se separando? O corpo fica aqui e a alma, o espírito, vai para Deus. Essa é a morte física. Mas o que é a morte espiritual? Rompimento na comunhão com Deus. Adão e sua esposa comeram naquele dia, e veio Deus para andar com eles no meio do dia, querendo comunhão com eles. E o que é que eles fizeram? Fugiram. Por que fugiram? Estavam mortos. Sua comunhão com Deus, obrigado, irmão, foi rompida. E certamente isso já aconteceu com você. Crente, irmão, irmã, já aconteceu na sua vida
que você fez alguma coisa sabendo que aquela coisa foi errada. E a próxima vez que você foi conversar com Deus, você sentiu Deus longe de você. Essa condição é a morte espiritual. É perder a comunhão. É quando um casal vem para conversar comigo e com Diane, e eles dizem para nós: nosso casamento está morto. Quando o casal fala que o casamento está morto, ainda são casados? Com certeza, vá para o cartório. Vá para Deus. Deus fala que a aliança de casamento está até a morte. Mas não a morte espiritual. A morte física. Quando o casal vem e fala que seu casamento está morto, está querendo dizer o quê? Não há mais comunhão. Não há mais comunhão. E Paulo estava dizendo em Romanos 5 que existem duas forças neste mundo: a força do pecado que leva para a morte e a força de Jesus Cristo que leva para a vida. E Ele nos deu essa promessa que a graça supera nossos pecados. Não importa quanto você peca, você não pode pecar mais que Deus perdoa. E ouvindo isso, ouvindo que não podemos pecar mais do que Deus perdoa, alguém pode pensar exatamente no que nós encontramos em Romanos 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Se não posso pecar mais do que Deus perdoa, cadê a festa? Deus perdoa. E agora Paulo vai nos dar motivações para não seguir essa ideia, mas proteger nossa vida em Cristo. Versículo 2: de maneira nenhuma, nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ele está colocando em contraste aqui, contraste entre nossa posição e nossa prática. Ele está tratando o pecado como se fosse um país. E a morte significa o quê? Separação. É como aqui está o reino do pecado, o reino de morte. E no momento de salvação, nós fomos, como aquela música falou, nós fomos transferidos do reino do pecado para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está dizendo, agora que você foi transferido do reino do pecado para o reino de Jesus Cristo, como é que você pode continuar vivendo como se fosse um cidadão do reino do pecado? Você é um cidadão do reino de Deus, vive como tal. Seria como eu. Eu não sei se você percebeu, mas eu sou estrangeiro. Você notou? Eu fui transferido dos Estados Unidos para viver no Brasil. E se eu tivesse insistido em continuar vivendo como um americano, and I refused to learn English, Portuguese, I decided I was only going to speak English, I was only going to dress like an American, I was only going to eat American food. Entendeu? Se eu insistisse em continuar vivendo como americano, falando inglês, comendo somente comida americana, fazendo tudo dos Estados Unidos, mesmo morando no Brasil, você iria pensar o quê? Mark, isso é incoerente. Incoerente. Agora que você faz parte do Brasil, você tem que viver como brasileiro. E você está certo. Paulo está dizendo a mesma coisa. Você foi transferido do reino do pecado para agora ser um cidadão do reino de Deus. Como pode continuar vivendo como se fosse cidadão do reino do pecado? Mas como é que nós fomos transferidos? Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte.
Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Gente, o batismo salva? Claro que salva. Está falando aqui que era através de sermos batizados que fomos unidos com Cristo. Está dizendo que através do batismo fomos separados do pecado. Está dizendo que através do batismo agora nós podemos viver uma nova vida. Como você pode dizer que o batismo não salva? A pergunta que tem que fazer é: qual batismo? Oh, batistas, nem sempre pulem na água não. Tem 5 batismos na Bíblia. Efésios 1 fala que tem um batismo principal. O batismo aqui não tem nenhum pingo de água. É o batismo do Espírito Santo. Quem fala que você pode ser crente sem ser recebido o Espírito Santo, não conhece a palavra de Deus. Foi através do Espírito Santo identificando você com a morte de Cristo que Ele rompeu o poder de pecado na sua vida. Foi através de associar você, de identificar com você com a ressurreição de Jesus Cristo, que agora nós temos o poder para o quê? Viver uma nova vida. Não viver como americano, nem brasileiro, como um cidadão do reino de Deus. Um cidadão do reino de Deus. E é isso que Jesus Cristo está oferecendo para nós. A oportunidade para ter uma vida transformada. Quais são as marcas dessa vida? Gente, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23 são as marcas de vida. Mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é domínio próprio. Quem mostra esses sinais é vivo, está em comunhão com Deus, está andando pelo poder do Espírito Santo. Se você não tiver essas marcas, você está espiritualmente morto. Isso não significa que perdeu sua salvação. Isso significa que você perdeu a alegria da sua salvação. Você uma vez em casa, houve alguma coisa que morreu na sua casa? Um ratinho, um morcego, ou pior? Já aconteceu na minha casa. Eu nem vou contar a história porque é uma história nojenta, mas está tudo bem. Mas gente, não é difícil saber quando alguma coisa está morta. Você abre a geladeira e a carne já estragou. E quando nós estamos espiritualmente mortos, todo mundo sabe. Vou brincar um pouco aqui, tudo bem? Se você for presbiteriano, batista ou metodista, não fique zangado comigo. Mas nós temos a lista, os sinais de morte, em Gálatas 5. Primeiro, os pecados dos presbiterianos: imoralidade sexual, impureza e lascívia, idolatria e feitiçaria. Agora vem os pecados dos batistas: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações. Eu estava conversando com o líder da Convenção Batista e ele falou comigo sobre uma cidade aqui no Brasil que tem 7 igrejas batistas, todas o fruto de cisma na igreja e de brigas. Gente, quando os batistas estão dividindo, quando existe ódio na igreja, quando existe dissensões na igreja, é o cheiro da morte na sua vida. Quando você não está muito bem com sua esposa, eu aprendi uma palavra em português que eu adoro essa palavra: rabugento. Gente, rabugento.
Essa palavra é muito boa, não sei porque eu gosto tanto. Eu acho que é porque eu identifico com essa palavra. E minha coitada, estou querendo café da manhã. Café da manhã. Café da manhã é muito importante para mim. E minha esposa fica tão ocupada lavando a roupa que ela esquece de fazer café da manhã para mim. E eu fico morto. Eu estava num supermercado hoje, não vou dizer qual. Eu vi 2 rapazes sentados lado a lado, 9 e 10 anos. Os 2 de chinelo. E um falou com o outro: que chulé! E o primeiro ficou ofendido, levantou-se e correu. E o segundo correu atrás, gargalhadas. Chulé, chulé, chulé. Mas a misericórdia e a justiça de Deus prevaleceu. Ele caiu no chão, quebrou o cara. Isso foi muito bom. Eu estou brincando com vocês, mas gente, isso não é brincadeira. Jesus veio para nos dar a vida eterna aqui na terra. E nós precisamos vigiar nossas vidas para que quando não estejamos apresentando os sinais de vida, o amor, a paz, a longanimidade, que nós podemos reconhecer nossa condição, confessar nosso pecado e pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo para a água-vida jorrar. Mas como? E quais são os princípios? O processo para experimentar a vida eterna. Romanos 6, 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedecem os seus desejos. Conforme versículo 12, se o pecado está dominando na sua vida, o ódio, a pornografia, a cobiça, a mentira, o roubo, se o pecado está dominando sua vida, conforme versículo 12, por que o pecado está dominando sua vida? Porque você está permitindo. Isso acontece na minha vida. Eu quero selecionar um pecado que não é tão ruim. Tudo bem? Boa ilustração. Eu deveria estar estudando a palavra de Deus no início do dia, e em vez disso, eu quero gastar muito tempo à toa lendo as notícias. Eu quero dizer alguma coisa. Quando eu estou lendo notícias, em vez de ler a Bíblia, o Espírito Santo fala comigo: rapaz, o que está fazendo aqui? Então eu estou trabalhando, a mensagem, e subitamente surge na minha cabeça: o que está nas notícias? Quem colocou aquela ideia na minha cabeça? E surge a ideia: eu vou checar as notícias. E eu perco meia hora lendo as notícias. Até que finalmente a sensação de culpa é tão grande que eu preciso voltar para a palavra de Deus. Horrível, né? E Deus está deixando o pecador assim, pregando na igreja dele. Quando o pecado vem e vence, é porque você permitiu. Versículo 13: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. E qual é a promessa? Pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está assistindo televisão, seja homem ou mulher, vem alguma coisa na tela que é inconveniente, não convém com o servo do Senhor assistir aquela coisa.
E chega aquela coisa na tela e você tem 2 segundos para tomar uma decisão. Se esperar mais que 2 segundos, já era. É virar o canal ou não. E o Espírito Santo está por um lado dizendo: rapaz, me dá seus olhos. E sua carne está por outro lado dizendo: mas você viu o que está na tela? Olhe de novo, somente para verificar. Não. Eu tenho 2 pessoas que estão brigando, 2 princípios que estão brigando para controlar minha vida. Eu tenho 2 segundos para escolher quem vai controlar meus olhos. Vou apresentar meus olhos ao pecado? Ou vou apresentar meus olhos ao Espírito Santo? Se eu tomar a decisão: Senhor, meus olhos pertencem a Ti, fortalece-me por Teu Espírito Santo, o poder vem. Mas Deus não toma a decisão. Ele somente oferece ajuda. Nós encontramos a mesma ideia em Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Homossexualismo é padrão do mundo. Feminismo é o padrão do mundo. Machismo é o padrão do mundo. Não se amoldem, não aceitem essas filosofias. Siga a palavra do Senhor. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual é nosso maior motivo para guardar nossa santidade? Para experimentar a vida de Jesus aqui na terra. Eu fui para uma loja hoje. Fomos convidados para almoçar na casa de amigos muito preciosos. E Diane decidiu no caminho: Mark, vamos comprar flores. Tudo bem, vamos comprar flores. Então fomos para um lugar que nós sabemos que tem flores. E eu entrei na porta e falei com as pessoas, com a pessoa ali: onde vocês têm flores? Eu quero comprar flores. E ele, agora talvez em português, pedindo comprar flores não faz sentido, mas não fez sentido para ele. E ele olhou para mim e falou: eu não entendo. Flores? Sim, flores. Flores? Sim. A planta brota alguma coisa no fim para fazer sementes. Eu quero essa coisa. Oh, a planta! Ele entendeu planta, mas não entendeu flores. E gente, acendeu a chama. E não era a chama do Espírito Santo, não. Era outra chama. E eu, gente, minha palavra predileta em circunstâncias assim merece o inferno. Idiota. E veio o extintor de fogo, o Espírito Santo, dizendo: não é desse jeito. E encaminhando na direção das flores, eu renovei minha consagração. Senhor, minhas emoções pertencem a Ti. Enche-me com Teu Espírito, para que eu possa cheirar como flores e não como carne estragada. Por favor. Ele fez sua promessa. Entrei na seção naquele setor de flores e tudo foi feio. Tudo foi feio. Além de um grupo de flores, orquídeas, púrpuras, lindas pra caramba. Nem houve decisão. Essa flor, cheguei como homem. A mulher teria levado 3 horas para escolher. Não, eu não. Tá certo, vamos lá. E cheguei no caixa. E lá no caixa, houve uma moça que na hora de fechar tudo,
ela decidiu que ela quis mais alguma coisa. E deixou seu marido, deixou a menina no caixa e deixou eu esperando. Eu quero alguma coisa. E ela literalmente fez assim. Não, Senhor, guarde minha alma. Protege-me da irritação. Eu tinha tomado a decisão para guardar minha santidade. Eu quero dizer alguma coisa. Eu senti o Espírito Santo guardando meu coração. E enquanto nós estávamos esperando, notei a menina no caixa. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela foi podre. Não falou com ninguém, não falou bom dia, não falou nada, mal-humorada. Tudo bem. Eu fiquei esperando. Depois de não sei quantos minutos, mudei de ideia, não quis. Senhor, e Ele cumpriu sua palavra. Eu senti a paz de Deus no meu coração. Foram embora. Paguei as coisas, aquela menina não falou nada, no caixa não falou nada comigo. Eu falei, muito obrigado, sou muito grato. E ela, nada. Levei as flores para o carro, onde Diana estava esperando. Entrei no carro. Diana olhou para as flores e falou, essas flores são de plástico. Senhor? E eu sabia o que ela iria dizer, o que ela sempre fala: devolva. Sim, senhora. Na saída com flores na mão, sentindo muito mal como eu tinha tratado o rapaz que me deu orientações, eu levei as flores para o lugar dele e falei, olha, encontrei as flores, muito obrigado por sua ajuda. Porque eu estava sentindo muita culpa do jeito que eu tinha tratado, né? Eu queria mostrar o lado de Jesus e não somente o meu lado satânico, né? Então, falei com ele, entrei na loja, ele me viu, foi para lá. Agora eu levei 3 horas para selecionar flores, né? Não, eu levei alguns 15 minutos e a única coisa que eu encontrei que era adequada era uma orquídea deste tamanho, cheia de flores, muito linda, mas deste tamanho, que veio num copinho em vez de alguma coisa de plástico, e custou R$4 mais do que qualquer outra flor, deste tamanho. Mas tudo bem, gostei. Levei para o caixa, mas foi necessário primeiro fazer a devolução do plástico. Mas o Espírito Santo estava fluindo. A gerente estava ali, o menino na caixa estava ali. Também houve uma mulher comprando, porque tem que devolver exatamente no mesmo caixa onde você comprou. Não entendo isso, mas está tudo bem. Infelizmente, quando cheguei, houve uma mulher comprando 474, eu decorei, reais de coisa, um monte de coisa. E eu, esperando meu almoço. Gente, meu almoço é muito mais importante que... Mas o Espírito Santo me dando força. E eu conversando com o gerente, sendo amistoso com aquela mesma menina no caixa. Conseguimos tudo. E foi bem interessante. Quando eu saí, a menina no caixa olhou para mim, me deu um sorriso e falou, tenha um bom dia. Deus nos chama para sermos a fragrância de Cristo neste mundo.
A promessa da vida eterna não é somente para o céu. É para hoje. Quando nós estamos deixando o Espírito Santo fluir em nós. E minha pergunta para você hoje: se eu perguntar de sua esposa, eu não estou falando sobre o corpo, né? Estou falando sobre sua alma. Como está seu cheiro? Qual é a sua reputação com as pessoas no seu trabalho? Com seus vizinhos? Com os membros da igreja? Quando as pessoas estão de perto de você, essas pessoas podem cheirar o perfume de Cristo? Ou aquele cheiro horroroso de carne podre? Que nós tomemos a decisão de deixar Jesus Cristo reinar tanto em nossos corações, que o mundo seria forçado para confessar o brado da igreja: ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Oremos. Senhor, eu conheço muito bem meus próprios pecados e as áreas da minha vida onde eu tenho tendências para deixar a carnalidade reinar. Eu confesso com meus irmãos que precisamos de Ti e somos gratos pela oferta, que se pedirmos, podemos receber a presença do Espírito Santo jorrando vida em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, para não tolerar por nenhum momento essa morte. Muito obrigado que Tu estás sempre prestes para ouvir nosso grito pedindo ajuda, para que o Espírito Santo enche nossas almas, como a presença de Deus encheu o templo, para que o mundo possa saber: Jesus ressuscitou. Ressuscitou de verdade.